O exemplo de Davi é complicado, porque Davi, de acordo com a Bíblia, é um homem segundo o coração de Deus, mas não foi um bom pai. Maravilha, começando mais um Patercast, aqui Antônio Garcia. Abraham. Hoje vamos falar sobre paternidade na Bíblia. Vamos falar sobre Davi. Um grande rei, mas um pai ausente. Pois é. Bom, na Bíblia tem poucos exemplos de bons pais. Na verdade, eu só me lembro de um, José. José, pai de Jesus. Padrasto. Tá bom, verdade. Você vê, o único exemplo bom na Bíblia é um padrasto. José é um padrasto e um excelente exemplo. Bom, Davi. O exemplo de Davi é complicado, porque Davi, de acordo com a Bíblia, é um homem segundo o coração de Deus, mas não foi um bom pai. E eu acho que naquela época, eu estava pensando sobre isso, ser um bom pai não era prioridade. A prioridade era ter filhos e que eles fossem homens e vivessem. Então eles tinham um monte de filho, que era até uma questão de diminuir o risco de não ter um herdeiro. Mas eu não acho que havia uma intencionalidade na paternidade. O que você acha, meu? Eu tenho certeza que muitos, quando escutam essa frase de que Davi foi um bom homem, um grande rei, mas não um bom pai, Impacta, hein? dá um nó. Um bait, isso aí, eu acho. Um bait, um clickbait. Principalmente porque na sequência a gente tem. Tudo bem que ele teve outros filhos, mas o Salomão, que se torna rei também, fica famoso pela sua sabedoria, dá a entender que o pai encaminhou bem ele, né? Mas a gente vai trazer hoje alguns aspectos de como Davi deu uma vacilada na sua presença como pai. O grande ponto da ausência paterna de Davi se desenrola principalmente com 3 filhos. Amnon, que era o filho mais velho, Tamar, que é filha de outra mãe, e Absalão, que era irmão de Tamar da mesma mãe e mais novos que Amnon. Você quer contar essa história? Quer que eu conte? Não, pode contar. Tá bom. É do abuso. É do abuso, exatamente. Amnon era um dos filhos de Davi. Vou contar rápido porque esse não é o ponto. Ele era um dos filhos de Davi e ele se apaixona por Tamar, que é uma meia-irmã dele, só por parte de pai, e ele acaba abusando de Tamar. Com esse abuso, o irmão Absalão, que era irmão por pai e mãe de Tamar, ele se revolta e Davi não toma nenhuma atitude com relação a Amnon. Então Absalão, como sempre acontece no lugar onde não existe justiça, tomou justiça nas próprias mãos. Absalão matou Amnon. Só que no momento que Absalão mata Amnon, Davi manda ele para o exílio. Então, Davi tem uma atitude com relação a Absalão, mas não teve uma atitude com relação a Amnon. Ou seja, o estupro da menina não foi punido, mas a morte do menino, que era o mais velho, foi punido severamente. Isso gerou dentro Foi uma do coração... expulsão da família. Expulsou. É. Isso gerou dentro do coração de Absalão uma revolta, culminou ao final com um golpe de Estado. Absalão dá um golpe de Estado em Davi, chega a tomar o governo do reino, no final Davi consegue tomar de volta. Existe uma batalha nesse ponto. E o ponto todo de contar essa história nesse episódio é que as falhas consecutivas de Davi em dar consequência no erro dos filhos gerou isso tudo. Talvez Escalou. Talvez Amnon já fosse um cara que não tinha atenção, não tinha disciplina, então era abusado ou inconsequente nas coisas que fazia, senão não teria estuprado a própria irmã. O fato de Amnon também não ter nenhuma consequência e depois Absalão tendo uma consequência desmedida, talvez, com a falta de entendimento do pai do porquê que ele estava fazendo aquilo. Eu, quando li essa história, tenho no meu imaginário de que as relações eram um pouco distantes, que o rei morava ali na zona central, aí o Absalão estava na zona rural, aí o outro estava em outra província, e só que não é isso. A verdade é que, historicamente, era tudo muito perto. Também acho que era tudo junto. E o rei, o pai, ele estava presente no dia a dia. Quando a gente faz a leitura da Bíblia, a gente precisa cruzar com essas informações históricas. Quando você fala, talvez naquela época não fosse uma coisa, mas ele poderia estar, ele estava muito perto. Ele poderia agir e ele tinha esse meio de fazer alguma coisa. Não é como algo assim, eu fiquei sabendo muito depois, isso aqui não, eu estava distante, eu estava numa guerra. Realmente foi uma ausência de ação, uma falta de disciplina, falta de intervenção. E ele poderia ter feito isso ali antes de tudo isso escalar. Cara, sabe que aqui quando você estava falando, eu estava pensando, sei lá, documentários que eu já vi sobre realeza e como os pais ficam distantes dos filhos. Realeza moderna. Tem sempre babá, porque são muitos compromissos. E eu estou pensando aqui como, às vezes, a gente
almeja grandes coisas, ficando com pouco tempo para a família, porque você está realizando grandes coisas e você perde o foco, talvez, na coisa mais importante, que são os seus filhos. Então, por exemplo, eu li na Bíblia que os filhos de Davi, eles eram oficiais do exército. Então, Davi, de fato, deveria ter, de alguma forma, os filhos perto, mas dentro até da nossa matriz do método Patercast, ele estava presente, mas talvez só fisicamente. Eu não sei se ele estava intencional em trazer consequência para as coisas, trazer ensino, sabe, uma presença qualificada. E eu acho que, às vezes, a gente se preocupa muito em terceirizar algumas coisas, que é educação, ensino, a parte intelectual. Você vai terceirizando, quando, na realidade, o projeto de Deus para a família não dá para terceirizar. Não tem como. E aí eu fico pensando, caraca, será que eu preciso almejar menos? Será que eu preciso construir menos para que tenha mais, que seja mais sustentável, mais longevo isso, sabe? Talvez construir, considerando isso, construir junto, construir enquanto Sim. isso é, ou até mesmo entender que a construção é isso, faz parte, ter isso. E você trouxe o exemplo da realeza moderna, tanto é que hoje as monarquias modernas têm dificuldade em encontrar sucessores. Ali, entre os sucessores diretos, é um empurra, eu não quero, vai você, porque eu sei que essa vida é uma vida de protocolos, agenda, e eu vou ficar distante de tudo isso. Eu sei que nós não somos da monarquia aqui, mas em nossas vidas nós estamos construindo algo, estamos vivendo um regime. Será que não é possível que a gente possa incluir nessa construção toda a nossa família? A gente escuta muito em igreja, no ambiente de igreja, nós construímos isso em família. Sim. E nas demais coisas? Cara, não me sai da cabeça aqui um livro chamado Utopia, um livro, acho que da Idade Média, de um cara chamado Thomas Moros, não sei se é a Idade Média, século XVI, que o ponto do livro o cara era rei, e aí ele tinha a oportunidade de conquistar um reino contíguo, e ele não queria, porque ele falou assim, eu não preciso de mais terra, eu não preciso de mais súdito, eu quero cuidar do meu pouco aqui, sabe? Existia uma pressão para que ele crescesse, para que ele expandisse. E eu me lembrei também agora do José Mujica, você lembra do presidente do Uruguai? Que ele vivia uma vida simples. Então eu não sei se a gente tem que ser intencional em não crescer tanto, intencional em manter um tamanho governável, sabe assim, que não exija tanto da gente. Talvez exista uma arrogância na gente de achar que a gente dá conta de impérios, coisas enormes. Só que o preço, a gente se coloca numa situação em que o preço vai ser o contato com o filho, porque a própria Bíblia fala que o pobre deita e dorme, e o muito rico, ele fica cheio de preocupações. Sabe, será que é inteligente a gente tentar sempre conquistar tanto, fazer tanto? E nesse livro, ele chega a alguma conclusão, porque a gente vive uma cultura, e talvez isso é antigo, de que se você não expande, você vai ser tomado. Eu acho que no final ele tem que... Eu não tenho certeza. Os outros estão expandindo. Eu acho que inclusive se passa na Itália, porque a Itália eram muitos reinos, né, pequenos reinos. Não era uma coisa única. Então ele acaba expandindo, porque senão ele fica fraco. Então acaba sendo uma coisa militar. Eu preciso crescer para ter mais exército, sabe? E eu acho ruim, cara. Cara, outra coisa que me veio à mente agora. Os índios americanos, as tribos iam até 500 membros. Quando batia em 500, eles multiplicavam. Porque o melhor governo era um pouco verticalizado, ter um chefe, só que um chefe para muito índio não seria bom. Então eles multiplicavam. É um bom modelo. Mas... Cara, é pra gente pensar, porque eu não quero chegar num ponto de estar tão ocupado de não poder estar com os meus filhos, mas eu também não quero ser mal sucedido, né? Então, onde que está esse equilíbrio em que você consegue as duas coisas? Bom, eu estou pensando de uma maneira um pouco mais simples. Você que é um homem bem sucedido, o que você me diz? Eu sou um homem que preciso preparar uma sucessão. Para isso, eu preciso ter os meus filhos mais perto de mim. Se eu quero ter uma sucessão, eu preciso de sucessores. E eu até acho que essa palavra sucesso, ela está muito ligada a isso. Só tem sucesso quem tem um sucessor. Sucedeu. Por isso que, muitas vezes, na nossa cabeça, Davi é o homem de sucesso. Ele teve um sucessor e que foi legal, fez coisas boas. Mas não é só isso. Não é só suceder o que você fazia, não é só suceder uma posição. Na verdade, eu acho que
eu vou discordar de você aqui, porque o que acontece na sucessão é que ele é pego de surpresa, porque tem um filho, que eu não me lembro o nome, se autodenomina rei. E aí, Batseba precisa ir até Davi e falar, olha, o seu outro filho acabou de se denominar rei, só que você tinha prometido para mim que seria Salomão. E aí ele corre e unge Salomão. Ou seja, ele também não estava preparado, ele já estava velho e não estava preparado. Ele não estava pensando nisso. E tem um outro caso de um outro rei, se eu não me engano é Zedequias, ou Josias, que era um super rei bom, que Deus fala, cara, aconteceu muita coisa errada, mas no seu reino vai acabar bem, o ruim vai ser para o seu filho. Ele fala, beleza, é isso que eu precisava ouvir. Que coisa louca, eu não quero o mal para o meu filho, eu quero que o meu filho seja bem sucedido, que os meus netos... Talvez tenha até uma arrogância, uma vaidade minha, eu gostaria de ser lembrado como um bom pai e tal, mas, cara, eu não quero ter tanto sucesso a ponto de pagar com a saúde dos meus filhos, sabe? Não se preocupe, você vai ser lembrado, sim, mas vai ser esquecido rapidamente também, tá? Será? Bom, eu sei que é meio off-topic também, mas dizem que uma pessoa é esquecida após a morte em no máximo 40 dias. Não, Mas não. os seus filhos vão continuar lembrando Os de meus você filhos, como meus bom filhos. pai. Sim, mas esse é o ponto de você ser lembrado no sentido de, cara, ele soube construir, sabe? É dura essa conversa, assim, sendo honesto. Quanto você tá disposto a abrir mão de sucesso e de fortuna e de legado financeiro em troca de constância com seu filho? Sabe que teve uma vez, trabalhava numa empresa e tinha o aniversário da Laís, na mesma hora, era à noite, de um fechamento de uma operação. Ia ter assinatura. Eu era o responsável pelo jurídico, e eu peguei o meu segundo, falei para ele, cara, vai para essa assinatura, eu estarei no telefone, mas eu não quero faltar. Me deu um negócio, eu não quero faltar, acho que era o aniversário de 12 anos dela. Fui para o aniversário, ele me ligou no meio, eu conversei e tal. E aí depois, às 10 horas da noite, eu encontrei todo mundo para comer uma pizza, para comemorar que tinha dado tudo certo no fechamento. Minha sensação é que eu nunca fui perdoado por isso, na empresa. Do tipo, você não devia ter ido para esse aniversário, você devia ter ficado aqui nesse fechamento. E a Paula, às vezes, até fala para mim, cara, acho que eu concordo com eles, não precisava estar naquele aniversário. A Laís nem lembra. Mas foi importante para mim, sabe? Para eu setar para mim o que é importante. Sabe quando Abraão vai sacrificar Isaac? Era importante para ele entender qual que era a fidelidade dele com relação a Deus. Então, acho que para aquilo foi importante para que eu entendesse que eu tenho uma prioridade, e a minha prioridade é a minha família. Faz sentido isso? Faz. Eu gostei que você trouxe Abraão, porque foi importante para Abraão, mas como ele soube disso? Porque Deus disse, agora eu sei. Top, né? E aí é isso, é muito louco como a gente precisa passar por uma situação para entender algo que agora a gente sabe. Isso, exato. Senão você não sabe. Você nunca vai saber. Outro dia eu falei para eles, Elisa, você sabe qual seria a sua reação em tal situação? Ela falou, tenho certeza que faria tal. Eu falei, você não sabe. Enquanto você não passar, você não sabe. E naquele momento eu fiquei sabendo, eu consigo abrir mão de algo profissional para dar atenção para minha família. Isso foi relevante para mim. Muito bom. Quando tem alguma coisa realmente em jogo. Sim. Bom, eu queria só deixar um último ponto aqui para os pais e pensando em Davi. Gente, aliás, cabe uma... Me lembra outra coisa também. Tem uma cena na Odisseia, eu já me lembro de ter comentado isso em outro episódio. Ulisses, ele tem que descer até o Hades para conversar com alguém, que eu não lembro quem, mas ele encontra Aquiles. E Aquiles, antes de morrer, ele falava que ele, entre ter filhos e tal, ele preferia morrer cedo e que a glória dele ficasse para a posteridade. Quando Ulisses, isso está escrito na Odisseia do Homero, quando Ulisses desce ao Hades e encontra Aquiles, e Aquiles é um dos que está no Hades, ele não foi para falar Aquiles, mas Aquiles vai falar com ele e fala assim, olha, vou te falar um negócio, eu estava errado. A glória não importa. Eu preferia estar vivo com a minha família. Você que tá ouvindo, dê relevância para a sua família, dê importância para a sua família. No final das contas, o que vai sobreviver é a sua família. E você conseguir construir, sendo um bom pai, sendo um pai presente, um pai amoroso, um pai que se importa, vai perpetuar o seu nome, se é que importa a glória, vai perpetuar o seu nome muito mais do que qualquer conquista que você tem aqui.
é um bom ponto para a gente terminar. Excelente, excelente. Muito bom, Antônio. Esse aqui foi o nosso episódio de paternidade na Bíblia. Espero que você tenha gostado. Nos vemos na próxima. Falou, abraço.